pessoal, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. A gente passou algum tempo desde a gravação da última aula de sistemas de abastecimento de água, que foi a parte 3, sistemas de abastecimento de água, que foi a parte 3 do capítulo 10 de redes de abastecimento de água, né? No capítulo 10 a gente viu uma primeira parte, introdução, classificação, órgãos, acessórios importantes. Na segunda parte a gente viu o dimensionamento das redes malhadas, das redes ramificadas. Na terceira parte a gente viu o dimensionamento das redes malhadas. Chegamos aqui com um capítulo que é um pouco diferente dos capítulos anteriores, porque esse capítulo ele não trata de dimensionamento, mas ele trata de gestão, ele trata de monitoramento, tá? Então, nesse capítulo a gente fala muito a respeito da concessionária, da gestão da concessionária, das políticas que ela tem de implantação de hidrômetros, das políticas que ela tem de controle de perdas. Então, finalmente, a gente chega no capítulo de perdas, tá? Então, vamos direto ao que interessa. Esse capítulo aqui a gente está dividindo em 5 vídeos, tá? Eles são basicamente ali 3 assuntos, tipos de perda, indicadores, que é uma parte inicial. Depois a gente vai falar de cálculo, né, de perdas reais, depois de perdas aparentes, controle de perdas, ok? Gestão. A gente vai tratar disso daí nesse capítulo, para depois finalmente a gente chegar no capítulo 12, que é o capítulo de medição, tá bem? Vamos lá, vamos direto ao que interessa, capítulo 11, perdas. Bom, então é importante tratar das perdas pelo seguinte aspecto. Existe uma cultura, principalmente no nosso país, de que o importante é construir. Constrói um prédio, por exemplo, e deixa lá construído, né? Fica lá a edificação e a edificação vai ser eternamente funcional, vai ser eternamente eficiente, né? Não precisa de manutenção, não precisa de reparo, não precisa de obra a posteriori, é só construir e pronto. Agora vamos pegar o dinheiro que a gente tem e vamos para uma nova construção. Então essa é a nossa cultura. A nossa cultura é a cultura da construção, ou seja, é a cultura de gastar com a implantação, mas esquecer que existe a operação e a manutenção. Quando se trata de redes, mais do que qualquer outra obra de engenharia, isso vai por água abaixo, tá? Você precisa realmente entender que você tem um prato da balança onde você tem a construção, ou seja, a rede está lá, ela foi construída, foi entregue, jogou água dentro, operou, mas aí vai precisar de monitoramento, vai precisar de manutenção, vai precisar da operação. Pessoal, é como o nosso coração, né? Então, falar de sistemas de abastecimento de água é como falar do coração. Você tem uma bomba, o nosso coração é uma bomba bombeando sangue para o corpo. Nós temos as estações elevatórias, que são ali nessa analogia o nosso coração. Esse sangue vai bombear pelas artérias e pelas veias, né? Da mesma forma a água vai bombear pelas adutoras, pelas tubulações da rede, tá? Qualquer susto que a gente vier a tomar, nós temos uma mudança na nossa frequência cardíaca e uma mudança na nossa pressão cardíaca. Da mesma forma, qualquer evento que possa causar, por exemplo, um transiente hidráulico, vai provocar mudança na pressão, mudança na vazão em todos os pontos da rede, e isso pode provocar até um rompimento de uma tubulação, que no caso de uma pessoa seria um ataque cardíaco, nessa analogia. Então nós temos uma analogia que é perfeita com o nosso sistema cardíaco, tá? Então vamos entender aqui. Primeiro que nós temos uma meta de universalização. Então o que é a universalização? No saneamento existem acordos aí, internacionais que visam levar o abastecimento de água, a coleta de esgoto, a coleta na verdade a gestão do resíduo sólido, né, que é coleta, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, disposição final do resíduo sólido para 100% da população. Então essa daí é a meta. E também a drenagem, tá? Para 100% da população. Bom, ocorre que você, como concessionária e como gestor público, precisa buscar essa meta. E isso é algo que as empresas públicas, as concessionárias públicas buscam com maior
a atenção, porque elas foram criadas para isso, elas foram criadas para prestar o serviço, elas não foram criadas para explorar um serviço e nem visar lucro. Então elas realmente buscam a universalização, tá? Então se você busca a universalização do serviço, uma maneira de você investir mais recursos ampliando a rede é deixando de investir recursos em perdas, né? Quando você tem perda, você tem que de alguma maneira fazer uma reposição. E nessa reposição vai estar incluída aí a parcela financeira disso, o gasto com isso daí, né? Então, se você tem metas de universalização, essa é uma razão para que você tenha ali o seu gerenciamento das perdas como política de concessionária, tá? Uma busca, há no Brasil, como eu já falei anteriormente, uma busca por construção, por aumento da infraestrutura. Vamos construir, ampliar redes, mas não vamos ter que gastar ali com operação da rede, com gestão, com controle. Então essa é a política, é a cultura que nós temos hoje, tá? Só que nessa cultura a gente se esquece que tem que fazer o monitoramento, que tem que fazer o gerenciamento, o controle, que tem que incluir gastos com reparos, com alterações da rede, com ampliações. Então é nesse parágrafo aqui que está o problema, porque a gestão de controle de perdas está aqui. Então a concessionária e a política da concessionária tem que se voltar mais para esse lado. Então assim a operação e a manutenção assumem um caráter meramente passivo, ilustrativo, né? E corretivo, ou seja, se gasta com correção, com manutenção corretiva. Lembrando que a manutenção corretiva é muito mais cara do que a manutenção preventiva. Então, vale muito mais a pena você promover esse controle, esse monitoramento, do que você depois gastar com reparo porque houve uma perda, porque houve um desperdício do próprio produto acabado, que é a água tratada, que houve um desperdício na tubulação, no sistema por onde, um dano no sistema por onde a água passa, então vai ter que repor, gastar trocando essa peça do sistema, tá? Mas aí vem as perdas. E as perdas são causadas por operação e por manutenção deficientes e inadequada gestão da concessionária. Então entenda, pessoal, que a partir desse capítulo, do capítulo 11, do capítulo 12, o nosso assunto está intimamente ligado à gestão. A gestão da concessionária. No caso aqui mais específico, a gestão das perdas, a política de perdas que você tem na concessionária pública, tá? Então não se deve também alimentar a ideia de perda zero. Então você às vezes chega empolgado numa concessionária, passou num concurso, então você foi contratado para ser o CEO de uma empresa, mas você não tem muita noção do que é o saneamento, você não tem muita noção do abastecimento de água, e aí você diz, olha, vamos implantar aqui a política de perda zero. A gente vai ver, pessoal, que perda zero não existe. Perda zero, na teoria, existe, mas na prática não tem como. Você não consegue atingir a perda zero. Você pode sim ter uma boa política de gestão de perdas para que você passe a ter perdas mínimas que você possa chamar de perdas aceitáveis, tá? Então sempre você vai ter algum grau de perda. Quanto maior o seu controle, quanto maior a sua gestão, o seu gerenciamento, menor vai ser essa perda, ok? Mas ela nunca vai chegar a zero e vai ficar bem claro aqui, eu vou me referir a esse termo perda zero nos próximos slides, você vai realmente perceber que não tem como chegar a esse valor, tá? Assim, a relação entre o nível de perdas e a eficiência operacional da concessionária é direta. Quanto maior a eficiência operacional, menor as perdas que você tem. Sistemas bem operados e bem gerenciados têm baixos índices de perdas. Isso é notório, tá? E aí eu vou dizer sistemas bem operados e bem gerenciados com investimento na gestão de perdas. Por exemplo, uma questão bem simples. A gente tem um número mágico aí, um número muito famoso que passa aí Jornal Nacional, Fantástico, que falam que o índice de perdas do Brasil é em torno de 40%, né? Quando você chega na região norte, esse índice aumenta para 50% até 60%. Okay? Quando você chega na região sul e também na região sudeste, onde você tem as menores perdas, esses valores caem para em torno de 20, 25 ou no máximo aí 30%. Tá? Bom, a que se deve isso? A primeira questão é que assim, a gente vai perceber que o norte tem, as cidades do norte, uma característica muito peculiar. O relevo, a topografia, a geografia
desses lugares é mais complexa, mais complicada para a instalação e a gestão de um bom controle de perdas, porque você tem muito rio cortando. Você vai para o Amazonas, você vai para Manaus, você vai para Belém do Pará, você tem realmente muitos rios cortando. Você tem populações que são ribeirinhas, que moram próximas de rios, né? Você tem cidades que são assim. Então você tem uma dificuldade muito grande de fazer levar o seu sistema de abastecimento de água até lá. E tem uma política que a gente chama de política de hidrometração da concessionária, que nada mais é do que a universalização de instalar hidrômetros, ou seja, quantos mais hidrômetros eu tiver instalados na minha rede, melhor, mais fiel vai ser o número que eu tenho do consumo de água daquela população. Tá? Então, esses 40%, muito dele a gente vai ver que não é perda física, que não é perda real, ou seja, que a água não vazou, como a gente é levado a pensar que a água vazou e que por isso a água se perdeu, infiltrou no solo, infiltrou no terreno. Bom, na verdade a gente vai ver que desses 40%, somente um número bem pequeno vai ser de perda física. A maior parte disso é o que a gente vai chamar de perda não física, ou perda, como a gente fala no Brasil, perda aparente. Então, o que é a perda aparente? Olha, imagina, uma casa que não tem um hidrômetro instalado, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, aquele consumidor vai pagar pelo valor mínimo, pois quantias que não conseguem ser computadas, né, contabilizadas, não tem como saber qual o valor, então se paga pelo valor mínimo, né? Então, uma casa que consome ali 20, 30 metros cúbicos não vai pagar por 20, 30 metros cúbicos, mas vai pagar por 10 metros cúbicos de água mensais, que são ali o valor mínimo, ok? Então, se a casa consumiu, se a unidade consumiu 30 metros cúbicos, mas só vai pagar por 10, como saber para onde foram aqueles 20, né? No exemplo que eu estou citando, eu estou fazendo uma metodologia inversa, eu estou inferindo qual é o valor que aquela casa consumiu, supondo que tivesse ali, hipoteticamente falando, um hidrômetro. Então a casa consumiu 20, mas ela só vai pagar por... consumiu 30, mas ela só vai pagar por 10. E esses 20 são o quê? São perda, né? Mas a água foi consumida, então ela atingiu a sua finalidade, o seu objetivo, que era ser consumida. Ela gerou saúde, mas ela não foi contabilizada para efeito de contabilização financeira da empresa, né? Então, a rigor, a empresa não sabe se esses 20 metros cúbicos foram consumidos, mas não foram contabilizados, ou se esses 20 metros cúbicos vazaram para o interior do solo, ou seja, se aquilo foi uma perda física, não sabe se aquilo foi uma ligação clandestina. Então, um bocado de interrogações gera um vazio de conhecimento a respeito da rede, a respeito do sistema. E quando você tem um vazio, você não sabe como implantar a política pública, você não sabe a política de concessionária da rede, você não sabe onde melhor implantar essa política. Então é por isso que você tem que ter o máximo possível de hidrômetros instalados na rede para que você tenha esse número o mais fiel possível àquilo que saiu da estação de tratamento de água, tá? Bom, passando um pouquinho para frente, o sucesso de ações contínuas para a redução das perdas nas concessionárias proporciona bons resultados, tá? Então, melhor performance econômica da companhia, revertendo benefícios em tarifas mais baixas aos clientes. Olha, pessoal, é igual a um condomínio. Quanto maior a inadimplência no condomínio, mais você vai ter que pagar ali, os adimplentes vão ter que pagar pela inadimplência dos que não pagaram. Então, é mais ou menos da mesma forma. Quando você tem uma concessionária onde você tem essas perdas, tá? E essas perdas, como eu já falei anteriormente, vão ser, em grande parte delas, financeiras, vão ser uma incógnita, um vazio de conhecimento, aquilo vai ter que ser repassado para a massa de consumidores em forma de aumento de tarifa, tá? Já lembro para vocês que água não tem preço, água tem tarifa, né? São duas coisas bem diferentes. Ao longo do nosso curso a gente já mencionou essas diferenças, mas a grosso modo a tarifa ela visa incentivar o consumo de água dentro da quantidade correta, para que você tenha uma saúde pública, ou seja, um baixo consumo é falta de saúde. Então toda vez que observa-se que a população está consumindo pouco, abaixa-se a tarifa para aumentar o consumo de água,
né? Ah, mas isso pode incorrer em prejuízo da concessionária, financeiro. Pode, mas a concessionária não está lá para aferir lucro. Ela está lá para prestar um serviço. Entenda isso. Você ali, liberal de plantão, me desculpa, mas ela não está aqui para aferir lucro. Ela está aqui para prestar um serviço público. Ah, mas e o prejuízo? Aí o governo do estado, a prefeitura municipal, na verdade, que é responsável pelo abastecimento de água, é quem tem que arcar com esse prejuízo em forma de subsídio. Ok? Então é mais um motivo para que a própria municipalidade e o próprio governo estadual, se assim for a companhia estadual, ele prime pela boa gestão, porque quanto melhor essa gestão, menor vai ser esse prejuízo, ok? Ou melhor vai ser até o superávit que a empresa vai ter, ok? Postergação de novos investimentos na ampliação dos sistemas de produção, adução e reservação de água. Então, se eu tenho uma boa gestão, se o sistema está operando conforme deve estar operando, né? Então, por que eu vou precisar fazer novos investimentos agora? Se não está envelhecendo mais rápido, se não está tendo perdas de cargas elevadas, se não está tendo perda de água elevada, então eu posso segurar aí e me preparar melhor financeiramente para ter um melhor aporte financeiro no futuro. Então, uma observação por companhias de saneamento. Entenda, todas as entidades municipais ou estaduais, vou comentar sobre isso, públicas ou privadas responsáveis pela operação do sistema de abastecimento de água em um núcleo urbano. Então vamos lá. A Constituição Federal, ela deixa muito claro que a responsabilidade pelo abastecimento de água é da municipalidade. Tá? Então, na cidade de Mossoró, quem deveria operar com o abastecimento de água seria uma companhia moçoroense. Na cidade de Fortaleza, uma companhia fortalezense. Na cidade de Natal, uma companhia natalense, e assim por diante, né? Ocorre, pessoal, que companhias de saneamento são realmente companhias muito caras. Empresas de saneamento, sistemas de abastecimento de água, de coleta de esgoto, são sistemas muito caros para implantar. É uma infraestrutura muito grande, porque você tem que implantar o sistema por toda a malha da cidade, né? E isso torna realmente o sistema muito caro. Além desses equipamentos implantados em toda a malha da cidade, você tem que ter diversos equipamentos fora da cidade, como estação de tratamento de água, no caso do esgoto, estação de tratamento de esgoto, adutora, captação. Às vezes a obra de captação é uma obra muito grande, num manancial que está muito distante daquela cidade, daquele centro urbano. Então você tem ali um investimento muito grande. Como a maioria dos municípios brasileiros é muito pobre, esses municípios não têm a menor condição de implantar uma companhia de saneamento. Então, o que é que as prefeituras fazem? Elas outorgam esse serviço, ou seja, elas permitem que o Estado preste esse serviço. Por isso que a maioria das companhias brasileiras de abastecimento de água são companhias estaduais. Então, em São Paulo você tem a Sabesp, no Ceará você tem a Cagesse, no Rio Grande do Norte você tem a CAERN, e assim por diante. Essas são companhias públicas e são companhias estaduais. O Estado ele consegue agregar todas ou quase todas as cidades daquele estado e fazer uma companhia só onde você consiga ter uma gestão mais eficiente, um sistema único, uma captação única, por exemplo, e você consiga reduzir o valor da implantação e da operação que a municipalidade não conseguiria. Então essa é a diferença entre companhia estadual e companhia municipal. Professor, existem companhias municipais? Por incrível que pareça, existem, mas são realmente muito raras, são muito poucas. A maioria das companhias que você tem hoje no Brasil são companhias estaduais. Bom, e por que público ou privado? Porque, na verdade, se pode outorgar, né, delegar essa prestação de serviço ao Estado, que seria uma companhia pública, mas também se pode delegar a uma companhia privada. E essa companhia privada ela vai fazer teoricamente, a mesma gestão que a companhia pública. Existem estudos, diversos estudos que mostram diferenças, tá? A companhia pública, ela não tem a mesma gestão, a mesma qualidade de gestão que a companhia privada tem, porque a companhia privada não pode realmente aferir prejuízo, ela visa lucro, tá? Mas a companhia privada, por sua vez, ela cobra tarifas mais elevadas e ela não persegue a universalização do serviço. Isso não sou eu que estou dizendo, você tem diversos estudos que comprovam isso e você tem sempre uma estagnação. Na Europa, por exemplo, diversas companhias que haviam sido vendidas ao setor privado, né,
privatizadas, haviam sido privatizadas, voltaram a ser reestatizadas pelo Estado porque não estavam prestando um serviço de abastecimento de água de boa qualidade. Infelizmente, no Brasil, nós temos aí uma tendência agora, ainda mais com esse novo marco do saneamento, que qualquer sanitarista foi contra. Esse novo marco do saneamento, ele incentiva a privatização das companhias públicas, tá? E a preço de banana. Bom, passando um pouquinho para frente, perdas em sistemas de abastecimento de água. Aí você tem essa famosa menininha da internet perguntando assim, essa carinha dela que é uma delícia, né? Olha, qual a primeira noção que vem à sua mente quando falamos em perda? Né? Então essa pergunta é bem interessante, ela... Primeira noção. Então essa percepção, esse entendimento básico, é que perda é algo físico, ou seja, é uma água que se perdeu no meio do caminho, que houve um rompimento de uma tubulação, que houve um vazamento, ainda que esse vazamento tenha sido silencioso, pouquinho, que vai erodindo o solo e descendo, infiltrando no solo, mas a percepção que as pessoas têm é que aqueles 40% que aparecem lá no Fantástico são de perda física. E a gente vai perceber, pessoal, que não é, que na verdade a perda física é o menor percentual desses 40%. De 0 a 40%, essa perda física aí não chega a 3%, tá? O resto é o que a gente vai chamar de perda aparente. Bom, então o conceito de perda vai muito além da perda física, tá? Então imagine um produto, pessoal, que foi comprado, foi entregue, mas por algum motivo não foi faturado. Isso é uma perda. Você perdeu o faturamento daquela água, ou você não sabe para onde foi aquele dinheiro. Se o produto não foi faturado, não se sabe nem se foi pago, né? Então, nesse caso, todos os custos intrínsecos foram incorporados, os custos de produção, os impostos, o transporte, mas não foi contabilizado como receita. Isso é perda, isso é prejuízo, né? Então, no sistema de abastecimento de água, isso ocorre muito também quando você, por exemplo, não instala um hidrômetro numa residência, né? Então, a residência vai pagar pelo mínimo 10 metros cúbicos de água mensais, mas ela está consumindo, principalmente pelo fato de não estar sendo medido o que ela consome, e o proprietário saber, o consumidor saber que está pagando pelo mínimo, ele não vai se importar em racionalizar o seu consumo. Então ele vai consumir mais ainda do que ele consumiria se ali tivesse instalado um hidrômetro, ok? Bom, então assim, existem dois tipos de perda, tá? A perda física, que é a perda real, que é o vazamento, o extravasamento, e a perda não física, também chamada de perda aparente. Então vamos lá, o que é a perda física? É um volume produzido que não chega ao consumidor por vazamentos em adutoras, vazamentos em redes, reservatórios, extravasões, etc. Né? Pessoal, grava essa associação aqui, ó, grava esse órgão, IWA, International Water Association. A International Water Association vai ser feita muito referência ao longo dessas aulas, a IWA, ok? Então essa organização, ela denomina essa perda de perda real, ok? É aquela perda que realmente você tratou a água, você gastou, você adicionou cloro à água, você adicionou flúor à água, você teve toda a despesa e perdeu aquele produto, tá? Então você tem a perda não física, que é a perda aparente. É um volume que foi consumido, ou seja, ele atendeu a sua finalidade, que era chegar a ser consumido pela população, mas ele não foi faturado devido a erros de medição nos hidrômetros ou devido à inexistência do hidrômetro, que é o exemplo que eu citei. Mas, professor, erro de medição? O hidrômetro pode estar descalibrado e pode estar medindo errado. Ok? Se o hidrômetro estiver medindo para mais, o prejuízo vai ser do cliente, do consumidor. Mas isso termina sendo prejuízo para a própria concessionária, porque queima a imagem da empresa, né? Quando o consumidor percebe que está pagando a mais, ele fica revoltado e queima a imagem da empresa. Ele faz ele tem uma má impressão da empresa, tá? E quando esse prejuízo é para menos, quando essa leitura é para menos, o prejuízo é da concessionária, né? Então, essa política de instalação de hidrômetro também tem que vir acompanhada com a política de regulagem dos hidrômetros, de inspeção dos hidrômetros, de calibração dos hidrômetros, ok? Fraudes, que são as ligações clandestinas, né, o famoso gato, ligações clandestinas, está aqui, falha no cadastro, etc. Ok? Então você tem tudo isso daí
como perda aparente, né, que na minha opinião é uma expressão muito mais adequada do que a expressão perda não física, é uma perda aparente, ou seja, aparentemente você não teve perda, né? Mas só que você teve porque não foi contabilizado, né? Me perdoe, o contrário. Você teve aparentemente uma perda, mas aquela água foi consumida, ok? Ou ainda perda comercial porque gera um prejuízo financeiro, ok? Então, duas compreensões importantes que a gente tem que ter a respeito desse assunto. Primeiro, com relação aos recursos naturais, tá? Então, quanto menor as perdas reais, menor a necessidade de explorar ou ampliar captações, gerando menos impactos ambientais, né? Eu já tinha comentado isso na minha introdução, né, na minha fala introdutória. Olha, se eu não tenho perdas, o que é hipotético, mas se eu tenho poucas perdas, baixos índices de perdas, eu estou gerenciando bem, eu não preciso ir atrás de novas captações para complementar o que eu perdi, porque eu não estou perdendo, né? Então eu economizo nos meus recursos naturais. Olha, pode-se argumentar o seguinte, contrário a isso, ó. Pode-se argumentar que as perdas reais recarregam o lençol freático. Isso é fato. Por quê? Porque a perda real é um vazamento no interior da tubulação que está enterrada no solo. Então ela recarrega o lençol freático, essa água vai voltar de alguma maneira para a natureza e até para o sistema de abastecimento de água. Mas não parece, como a gente fala aqui, uma maneira boa de raciocinar, porque você está de alguma maneira recarregando. Então não é perda, né? Olha, é perda porque houve um investimento, houve um tratamento, vai ter que ser novamente, essa água vai ter que voltar novamente para o sistema, vai tratar novamente, ou então vai ter que fazer uma implementação do sistema para aumentar essa capacidade de produção de água, para compensar essa perda que está ocorrendo. Então, não parece ser um raciocínio muito eficiente esse, né? Então, isso não parece uma forma adequada de gestão de recursos hídricos. Porque na medida em que, para atender a crescente demanda de água tratada, para atender a crescente demanda de água tratada, é requerida a execução de obras que vêm com elevado custo e forte impacto ambiental. Então, se eu vou construir mais uma captação, eu estou provocando impacto ambiental, eu estou alterando o leito daquele manancial. Eu estou alterando a vazão, o regime hídrico daquele manancial, né? Então isso é um impacto ambiental fortíssimo, principalmente na micro-região, fauna, flora, né? Então esse não é um raciocínio que a gente deveria ter compensatório, tá? Representados por barragens, represas, importação de águas de outras bacias, ou seja, eu tenho que trazer água emprestada de outra bacia e não se devem misturar as águas de diferentes bacias, ok? Então não parece ser um bom raciocínio. Um segundo aspecto, dessa vez com relação à saúde pública. Veja, em decorrência da existência de vazamentos na rede de distribuição de água, onde qualquer despressurização pode levar à contaminação da água pela entrada de agentes nocivos pela tubulação. Pessoal, aqui a gente vai perceber o seguinte, as perdas, vou falar baixinho só para nós aqui, tá? As perdas, elas estão intimamente ligadas à pressão da rede. Okay? Os sistemas pressurizados, que são os sistemas de abastecimento de água, além de você pressurizar, reduzindo o custo por tubulação, que você pode reduzir o diâmetro das tubulações, você gasta menos com a implantação, pressurizando os sistemas, a pressurização ela é também uma segurança, porque quanto maior a pressão no interior da tubulação, menor o risco de fora para dentro da tubulação entrar um contaminante. Entrar, por exemplo, um efluente de esgoto que infiltrou no solo, tá? De algum sumidouro que exista ali perto, ok? Então a contaminação pode acontecer por microfissuras, nas juntas, nas emendas entre uma tubulação e outra, tá? Se essa pressão da rede cai muito, ela fica mais exposta à contaminação vindo de fora para dentro, ok? Por outro lado, quanto maior a pressão da rede, maior o risco de dano, porque quanto maior a pressão da rede, maior a possibilidade de haver um rompimento da tubulação, uma fissura, uma rachadura que promova vazamentos, ok? Então, o controle da pressão, ele está intimamente ligado ao controle das perdas, ok?
Muito importante essa compreensão. Em países de primeiro mundo, inclusive em países de primeiro mundo, há diversos casos relatados de doenças ou mortes ocasionadas pela contaminação de redes a partir de pontos de vazamento após a despressurização do sistema. Tá? Ou seja, naquele momento em que eu isolo um trecho para poder fazer alguma manutenção, que eu despressurizo o sistema, aquele é o momento onde pode haver uma contaminação. Então, muito cuidado tem que se ter nesse momento aí. Tá? Bom, pode-se dizer ainda que as perdas reais carregam consigo os custos de produção e transporte, ou seja, perdeu a água, esses custos vão ser realmente um prejuízo, porque aquele insumo que você utilizou para atingir aquela qualidade da água, ele se perdeu junto. O custo que você teve, a mão de obra que você teve, os custos diretos e os custos indiretos, eles se perderam juntos. Tá? Então, energia elétrica, produtos químicos, mão de obra, tudo isso se perde. Por sua vez, nas perdas aparentes, os custos são aqueles relativos ao preço de venda de água no varejo. Ou seja, se eu perco, aquilo é um prejuízo para a concessionária, eu vou ter que aumentar o custo para cobrir esse prejuízo aí. Entende? Então, assim, para o consumidor, as perdas são importantes porque estão incorporadas na tarifa que eles pagam. Ok? Bem, aqui, pessoal, eu tenho uma tabela que é bem interessante, tá? Eu tenho aqui alguns itens e nesses itens eu tenho características principais das perdas reais e das perdas aparentes. Então, vamos lá. Tipo de ocorrência mais comum para perdas reais: vazamento. Vazamento em rede, vazamento em adutora, ok? É o tipo mais comum. É só ele que tem? Não, tem outros tipos, tá? Mas o tipo mais comum é o vazamento, tá? Perdas aparentes, erro na medição. Então lembra, pessoal, aqueles 40% que aparecem lá no domingo à noite no Fantástico, a maior parte dele não é perda real, é perda aparente. E a maior parte das perdas aparentes são por erro na medição, ou seja, hidrômetro descalibrado, ausência de hidrômetro, ok? Hidrômetro, ok? Custos associados ao volume de água perdida, nas perdas reais, o custo mesmo que você teve ali com mão de obra, com equipamento, com insumo, com produto, né? Custo de produção da água tratada, você perdeu esse custo aí, né? Agora, nas perdas aparentes, é o valor que vai ser cobrado para repor. Então, se você tem ali um certo índice de perdas aparentes, 30% a mais, esses 30% vão ser diluídos em toda a população e vai ser aumentado na tarifa. E senão a companhia nenhuma sobrevive dessa forma também. Tá? Efeitos do meio ambiente das perdas reais: desperdício de recursos naturais, maiores impactos ambientais devido à necessidade de ampliação e exploração de mananciais. Eu já tinha comentado isso daqui. Né? Então você vai ter que construir uma nova captação, você vai ter um impacto ambiental muito grande. Agora, para perdas aparentes, essa perda é fictícia, né? Então não é relevante, não existe um prejuízo ao meio ambiente por causa da perda aparente, né? Existe um prejuízo financeiro, existe um prejuízo na gestão da companhia, ok? Efeito na saúde pública: perda real, risco de contaminação no momento da despressurização. Agora, para perdas aparentes não é relevante. Ponto de vista empresarial: perdas reais, perda do produto industrializado. Né? O produto industrializado de uma companhia de abastecimento de água é a água tratada. Você está perdendo o seu produto principal. Tá? Agora, perda aparente, perda elevada de receita. Você tem uma perda de receita. E é elevada porque você tem uma perda inicial, que eu vou chamar aqui de direta, que é a perda que você teve pela própria receita, mas você tem uma perda secundária indireta porque você tem que alinhar o seu gerenciamento. Você tem que pegar, investir recursos na gestão da empresa para o controle de perdas. E aí você vai gastar mais no primeiro momento. Do ponto de vista do consumidor, perda real: imagem negativa da empresa associada a desperdício e ineficiência. Perda aparente: não é uma preocupação imediata. Tá? Porque do ponto de vista do consumidor, o consumidor não está vendo esse valor. Né? Ele percebe discretamente na conta da água dele, se ele estiver atento a isso, mas apenas com a percepção de que a conta está um pouco mais cara porque a tarifa está um pouco maior. Tá? Efeitos finais no consumidor: perda real, repasse de custos à tarifa, desincentivo ao uso racional de água. E perda aparente: repasse de custos à tarifa e incitamento ao roubo e fraudes. Né? Ou seja,
eu tenho uma ligação clandestina, está dando certo, vou deixar aqui, vou falar para o meu vizinho vai fazer também. Né? Então você tem aí um ciclo vicioso. Okay? Bom, as perdas ocorrem em todas as partes do sistema de abastecimento de água. Aqui, por partes, entenda, fases, é a mesma coisa nesse contexto. Captação, adução de água bruta, então você tem perda lá. Logo, preste atenção. Pessoal, vocês que são meus alunos sabem que eu falo muito em macromedição e em micromedição. Então, se eu tenho perdas lá na captação, lá no início de tudo, e lá na adução de água bruta, eu preciso medir a água que passa por ali desde já. Então, ali faz parte também da medição, ok? Então, vamos ampliar o nosso conceito de macromedição e de micromedição. Quando eu for falar de controle de perdas, entenda que vai ter que ter medição aqui nessa região também. No tratamento também, há perdas no tratamento, na adução e na reservação de água tratada e na distribuição. E aí eu já faço logo uma observação. A distribuição divida logo na sua cabeça em duas ideias. A rede em si e o ramal, que são os pontos de consumo, ok? Então eu vou ter perda tanto na rede quanto vou ter perda no ramal. E você vai ver que algumas equações que a gente tem para cálculo de perdas aparentes consideram essas duas perdas aqui, ok? Essas duas partes. Bom, em cada parte do sistema há condições específicas que fazem prevalecer um ou outro tipo de perda. E que o que vai prevalecer é que vai ditar quais são as ações mais adequadas para a prevenção e correção daquilo que está provocando as perdas. Então, por exemplo, em uma adutora de aço, as perdas reais são insignificantes, frente às perdas aparentes que decorrerão basicamente de erros de medidores. Dificilmente você tem numa adutora de aço, pelo fato de ela ser soldada, vazamento. Então, perda real é insignificante. Ou é zero ou é muito próximo de zero. O que você vai ter de perda é aparente, por quê? Erro na medição. Tá? Mesmo tendo medição, você tem erro na medição se os hidrômetros não tiverem calibrados, ou ainda, até ele está calibrado, mas ele não é o hidrômetro adequado para aquela vazão. Ah, professor, então peraí, existem diferentes tipos de hidrômetros e esses hidrômetros são específicos para uma vazão maior ou para uma vazão menor, para uma vazão doméstica ou para uma vazão industrial? Sim. Tá? Então, às vezes, a instalação de um hidrômetro equivocado provoca erro na medição. Em redes, já em redes de distribuição de água, encontram-se todos os elementos que permitem a ocorrência tanto de perda física quanto de perda aparente. Então, na rede, realmente, é mais uma razão para você ter um monitoramento, uma gestão, um controle muito mais firme do que nas outras partes do sistema. Ok? Então, as perdas podem ser determinadas medindo-se a vazão no ponto inicial de uma parte do sistema e medindo-se novamente no ponto final. Então, se você tem, por exemplo, hipoteticamente, um exemplo mais simples que eu posso mostrar para vocês, uma adutora com um ponto inicial e um ponto final, eu coloco um medidor de pressão e de vazão, né? Medidor de vazão, principalmente, num ponto, que eu pensei em pressão, mas por uma outra questão, tá? Então, para medir o volume, vamos falar em medição de vazão, tá? Então, você coloca um medidor de vazão no início, né? A montante daquele trecho, um outro medidor de vazão jusante daquele trecho. A diferença entre essas medidas vai me dar a perda que eu tenho nesse trecho aí. Agora, note que essa diferença entre essas medidas não consegue me dizer se essa diferença foi provocada por erro de medição ou se houve um vazamento no meio do caminho. Portanto, eu não consigo distinguir, eu não consigo aferir se aquela perda é real ou se é física. Eu preciso de mais informações para conseguir chegar a essa distinção, ok? Mas, a grosso modo, a perda vai ser medida dessa forma, medindo o que entra e o que sai, tá? Ou seja, é um balanço hídrico, tá? Então, essa diferença é a perda. Mede-se o volume que sai da ETA, ok? Da estação de tratamento de água, em um certo lapso de tempo, ou seja, num mês, por exemplo, um intervalo de um mês. E compara-se com a soma de todos os volumes medidos na rede. Então, se eu tenho a medição do que sai da rede, essa medição aí é a macromedição. Ou seja, esse daí é o volume total que vai ser disponibilizado para o consumo. Tá? Eu meço esse valor e aí eu meço a soma de todas as leituras dos hidrômetros. A diferença entre essa disponibilização e o que foi lido nos hidrômetros é o que vai me dar as perdas.
Perceba que o que é lido nos hidrômetros sempre é menor do que aquilo que é disponibilizado. Por quê? Primeiro, porque no meio do caminho há perdas reais, já vai ser menor. Segundo, porque eu tenho hidrômetros que não estão calibrados. Terceiro, porque tem casas que não têm hidrômetros, pagam pelo consumo mínimo. Quarto, porque existem ligações clandestinas. Então eu tenho ali uma série de fatores que provoca essa diferença entre a macromedição e a micromedição, que é a soma das leituras dos hidrômetros dos consumidores. Ok? Em outros termos, a diferença entre a macromedição na saída da ETA e a micromedição é a perda. Então, perda é macromedição menos micromedição, mas isso vocês que são meus alunos já sabem disso. Tá? Bom, aqui eu tenho um esquema bem simples, onde eu tenho uma estação de tratamento. O volume que sai dessa estação, estou representando por V, é o volume produzido de água tratada, né? Então, quando eu digo produzir água, não se produz, quem produz é a natureza, mas aqui ele entende como produto acabado do tratamento, então é o volume produzido de água tratada, menos o M é o volume que foi faturado pelo consumidor final, ou seja, aquilo que os hidrômetros estão marcando, tá? Menos os usos operacionais, emergenciais e sociais. Bom, uso operacional, eu posso exemplificar aqui como, por exemplo, o uso de água para o próprio sistema funcionar, ou seja, no próprio tratamento, para a lavagem dos filtros de desinfecção da estação de tratamento de água, eu tenho que lavá-lo com água tratada, não posso lavá-lo com água bruta. Não faz sentido eu lavar um filtro com água suja, né? Ou água que possa estar suja, tá? Ou fora dos padrões. Então, eu vou ter que reutilizar uma parte dessa água tratada para a lavagem dos filtros. Isso é em torno de 2 a 3, 2 a 5% do volume total que é produzido. Então, isso seria um exemplo, o principal exemplo de uso operacional. Um uso emergencial é, por exemplo, a água para anti-incêndio, ou seja, eu vou utilizar para combater um incêndio. Então, isso é algo emergencial, não acontece sempre, mas isso tem que ser deduzido também. E social, por exemplo, é o consumo de água numa comunidade, né? Então, numa comunidade eu tenho, por exemplo, essas pessoas não têm condições de pagar pela água, mas elas precisam de água, né? Então, isso daí é um uso social da água, tá? Então, a perda pode ser calculada pelo volume produzido, menos o volume faturado pelo consumidor final, menos ainda os usos operacional, emergencial e social, ok? Bom, existem diferentes correntes pensantes, e aqui vai o ponto onde a gente precisa realmente raciocinar e você estudar um pouco mais para compreender qual é a sua corrente de pensamento a respeito da definição e do enquadramento do que pode ser definido como perda, certo? Não há uma boa convergência no assunto entre as companhias brasileiras, né? Já não há de uma companhia brasileira para outra companhia brasileira, ainda mais em diferentes países, aí é que não há essa convergência mesmo, tá? Então, vamos lá. O balanço hídrico, né? O balanço hídrico das vazões e usos da água no sistema é uma poderosa ferramenta de gestão. Daí podem ser gerados diversos indicadores de desempenho para o acompanhamento de ações técnicas, operacionais e empresariais. A figura a seguir ilustra o complexo balanço hídrico representativo em uma companhia de saneamento. Então vamos lá. Antes de mostrar, pessoal, eu me empolgo um pouco, porque vocês devem lembrar que quando a gente foi ter a aula de captação, eu dizia para vocês, logo antes de mostrar o primeiro slide, pessoal, o que é que vocês entendem por captação? Aí geralmente, numa visão mais simples, mais rudimentar, ou menos conhecedora do assunto por dentro, a gente imagina uma tubulaçãozinha mergulhada na água, uma bomba sugando essa água. E lá a gente descobre que a captação pode ser uma obra tão complexa quanto a gente não imaginava, quanto, por exemplo, a construção de uma edificação, de um prédio dentro da água, tá? Ou a construção de uma barragem, por exemplo, de uma grande barragem, para poder construir e ter ali um reservatório de água que me permita ter água durante todo o período anual, né? Então, você vai perceber que as captações podem ser obras tão sofisticados quanto a gente não imaginava que seria. E aí a gente chega na estação elevatória, na estação de tratamento de água, na adutora, e a gente descobre a mesma coisa. Quando a gente vai chegar aqui na medição, a gente percebe a mesma coisa também. Olha só, olha essa imagem, né? Vamos devagarinho, vamos compreender essa imagem. Essa imagem vai desde a captação até a rede, ok? Captação, rede. Passando pelo transporte de água bruta, ou seja, adutora de água bruta, estação de tratamento de água, tratamento,
Adução de água tratada, adutora de água tratada, reservação. Olha, pessoal, cada quadradinho amarelo desses é um ponto de controle de vazão, ou seja, é uma medição. Esse M aí é M de medição. Então, note que entre a captação e a adutora de água bruta, ou seja, logo no início, eu já tenho que ter uma medição da água que está indo aqui captada, que está sendo captada, certo? Bom, pode ser que quando eu fui conceder esse meu sistema de abastecimento de água, eu sabia que essa captação não me dava toda a vazão que o consumo daquela população precisava. Então pode ser que eu precise importar água. Então se eu vou importar água, para juntar com a água que eu estou trazendo do meu sistema, eu tenho que medir quanta água eu estou importando. Então, uma medição para a importação de água. Pode ser que ao invés de eu ser o importador de água, eu seja o exportador para uma outra cidade, né? Então, se eu vou exportar água bruta, eu também tenho que medir quanta água eu estou tratando. Então, só aqui, só nesse trechinho aqui, no início, no pezinho da captação, você já tem aqui 3 medições, tá? Bom, transporte de água bruta. Então, vejam que na entrada da estação de tratamento de água, eu faço outra medição. Então, água fornecida ao tratamento. Na entrada da estação de água, eu faço outra medição. Por quê? Porque eu posso ter tido perda entre a captação e a entrada da estação de tratamento de água. É importante que eu tenha essas medições para que eu veja a diferença, porque se tiver perda ali, eu vou ter que ver o que é está acontecendo ali, né? Aferir se é perda real, aferir se é perda aparente, se for perda aparente, trocar o hidrômetro, se for perda real, inspecionar os tênis para procurar onde é que está o vazamento, tá? Passou da estação de tratamento de água, logo na saída dessa estação, outra medição. Por quê? Porque eu tenho que saber quanto está saindo da estação de tratamento de água. Então aqui eu também já posso exportar a água, só que dessa vez o produto acabado, o produto industrializado. Então eu tenho uma água tratada exportada, né? E a água fornecida à adução. Então, tirou a água que foi exportada, mede de novo. Por quê? Porque é essa água aqui que vai para a adução, para a adutora de água tratada. Ok? Chega na reservação, logo na saída do reservatório, medição. Pode ser que nesse reservatório eu exporte água tratada novamente, depois desse reservatório. Ah, mas por que depois do reservatório e não aqui? Sei lá, às vezes é uma questão de pressão. Às vezes esse reservatório está conferindo pressão suficiente para que a água passe nessa tubulação. Então, se tiver uma exportação de água tratada aqui, eu tenho que medir quanto está sendo exportado. Depois a diferença. Então, outra medição. Distribuição, medição, e aí você vai fazendo medições em trechos específicos da rede. E a medição, essa mediçãozinha aqui, pessoal, é a medição dos hidrômetros. Então, essa daqui é a micromedição. Tá? Então, vejam que o sistema não é um sistema tão simples quanto a gente imaginava que seria. Ok? Bom, então, balanço hídrico, né? A gente já estava aqui falando de balanço hídrico, com o intuito de uniformizar uma estruturação básica a nível mundial, né? O instituto que a gente estava falando, a associação que a gente estava falando de água, propôs uma matriz onde são apresentadas as variáveis mais importantes para a composição dos fluxos e usos da água. Então, essa daqui é a matriz. Olha, pessoal, vamos entender isso aqui. Aqui a gente tem que ir devagarinho para compreender o que é que está acontecendo aqui. Então, ó, água que entra no sistema, e aqui inclui a água importada. Eu tenho aquilo que eu vou chamar de consumo autorizado e eu tenho perda. Ah, mas o consumo não autorizado? Consumo não autorizado é perda. Uma ligação clandestina é uma perda. Confere? Então não faz sentido eu utilizar aqui o termo consumo não autorizado. É perda, né? Até porque eu não tenho como distinguir um consumo não autorizado, ou seja, uma ligação clandestina, de um vazamento. Eu não tenho como saber se eu perdi essa água. Eu só sei que eu perdi pela diferença entre os números, mas eu não tenho como saber se eu perdi essa água por vazamento ou se eu perdi essa água, por exemplo, numa ligação clandestina. Ok? Por isso o termo correto é perda e não consumo não autorizado. Tá? Nesse consumo autorizado, veja lá, eu tenho o consumo autorizado faturado e o consumo autorizado não faturado. Nesse slide aqui, eu vou me ater somente a ler, porque nos próximos slides eu explico um por um. Ok? Então, o consumo autorizado faturado, ele pode ser o consumo faturado medido e o consumo faturado não medido. Tá? Então, veja, o caso
da residência, que não possui hidrômetro, mas que paga pelo mínimo, ela paga, né? Ele está em dia, está adimplente, esse consumo foi faturado, né? Mas estimou-se em 10 metros cúbicos de água, mesmo que você tenha gastado 20. Então veja que dentro desse consumo faturado não medido, já tem perda, né? Por isso que essa matriz ela fica complicada de você fazer de outra forma. Porque, eu vou colocar isso aqui aonde? Aqui na perda, mas aí não é consumo faturado, né? Ele é um consumo faturado não medido, mas ele provoca perda, tá? Então o consumo faturado medido é aquele onde eu tenho um hidrômetro instalado na minha residência e esse hidrômetro está aferido corretamente, está regular, né? E aí eu tenho aquilo que eu paguei é aquilo que eu realmente consumi, ok? Bem, eu tenho um consumo autorizado também, não faturado. Então vejam que o consumo não faturado medido, um carro-pipa, por exemplo. Um carro-pipa é um consumo não faturado medido. Sabe-se qual é o volume do carro-pipa, consome-se aquilo ali, mas aquilo ali não vai ser pago. Em termos financeiros para a empresa, aquilo é uma perda. Então vai ter que ser reposto de alguma forma. Aumento na tarifa. Tá? Uso próprio. O uso da água para a lavagem dos filtros, por exemplo. Tá? Aquilo é um consumo faturado, não medido. Ok? Um consumo não faturado, não foi faturado, não vai ser pago, mas que é medido também. Bem, e tem o consumo não faturado, não medido. Combate a incêndio. Não é faturado, né? E nem é medido. Favelas. Não é medido, não tem hidrômetro. E também não é faturado porque é um consumo social. Né? É um uso social da água. Ok? Então, a grosso modo, a gente explicou aqui o consumo autorizado, pode ser faturado ou não faturado. Sendo ele faturado ou não faturado, ele pode ser medido ou não medido. Beleza? Perdas aparentes. Uso não autorizado. Gato. Ligação clandestina. Erro de medição na macro e na micromedição. Ok? Então isso aqui é perda aparente. Eu entendo que isso daqui também gera perda aparente. Faturado, não medido. Tá? Bem, perda real. Perda real na tubulação de água bruta. Perda real no tratamento. Perda real na tubulação de água tratada. Vazamento nas adutoras ou nas redes de distribuição. Vazamentos ou extravasamentos nos reservatórios. Extravasamento vem de extravasar, é diferente de vazamento, tá? Vazamentos nos ramais, a montante do ponto de medição. Ou seja, pessoal, vazamento no ramal, mas no trecho que pertence à concessionária, no ramal externo. Nós estudamos isso em instalações hidrossanitárias e revimos esse conceito aqui em sistemas de abastecimento de água. Então, do medidor para a rua, aquilo ali é o que a gente chama de ramal externo, ele é de responsabilidade, medidor é o hidrômetro, ele é de responsabilidade da concessionária. Do medidor para dentro da residência é o que a gente chama de ramal interno, é uma tubulação com o mesmo diâmetro, por isso que é o mesmo nome, ramal, mas é interno, e passa a ser de responsabilidade da instalação predial, ou seja, do responsável do proprietário. Ok? Beleza. Essa água aqui é faturada, esses dois aqui, todos esses outros aqui são não faturados. Mas veja que mesmo a água faturada não medida gera diferença, portanto gera perda, né? Gera perda aparente. Bem, então aqui eu trago algumas definições que eu meio que já fiz isso no slide anterior, então aqui eu já posso passar de forma um pouquinho mais objetiva, né? Então eu coloquei de amarelo aquilo que eu vou definir aqui embaixo, ok? Então água que entra no sistema, incluindo água importada, volume anual de água introduzido na parte objeto do cálculo do balanço hídrico no sistema de abastecimento de água. Por exemplo, a partir da estação de tratamento de água ou ainda na distribuição, a partir de um reservatório setorial ou da derivação de uma adutora, antes da entrega à rede, inclui-se a água importada. Tá? Então isso daqui é a água que entra no sistema. Tá? Bom, consumo autorizado, volume anual medido e ou não medido, né? Medido e ou não medido, fornecido a consumidores
cadastrados, então eu tenho aqui o CPF, eu tenho o CNPJ do consumidor, tá? A própria companhia de saneamento, que também tem um CNPJ, ok? Para usos administrativos, usos operacionais. Então, o que seria um uso administrativo aqui? Os banheiros dos funcionários, os banheiros dos prédios da companhia, por exemplo, tá? E há outros que estejam implícita ou explicitamente autorizados a fazê-lo, para usos domésticos, comerciais ou industriais, inclui água exportada, ok? Então aqui é o consumo autorizado. Perdas de água, volume referente à diferença entre a água que entra num ponto e a água que sai desse mesmo ponto, ok? Consumo autorizado faturado, como eu já falei, volume que já... Olha, vamos fazer o seguinte, como eu já tinha explicado isso daqui para vocês, eu já vou passar aqui um pouquinho mais rápido desses slides, tá? Então eu já tinha explicado item por item, então eu vou me dar o luxo de passar isso daqui para a gente não perder muito tempo, ok? Beleza. Considerações importantes que devem ser colocadas aqui no balanço hídrico. Perda, aqui, é até o ponto de entrega ao consumidor. Após isso, ou seja, dentro da edificação, qualquer vazamento ou desperdício domiciliar não é tratado como perda. Por quê? Porque não cabe... aquilo que a concessionária não tem acesso, que é propriedade privada, não cabe a ela gerenciar, cabe ao proprietário, né? Então, o que ele perder ali, ele está submetido ao código, ele está submetido às leis ambientais, por esse desperdício que ele possa vir a ter, tá? Outra coisa que é importante é que não devemos confundir água não faturada com perda. Então, a tabela do IWA, e isso é bem complicado de explicar para vocês, porque várias vezes eu cheguei para dizer ali que na água não faturada você gera perda, e ele fala aqui que não devemos confundir. Eu entendo realmente, como eu já falei para vocês, e eu reforço essa posição, e é por isso que há diferentes entendimentos, e que a água que não foi faturada, ela é um prejuízo para a concessionária, portanto ela é perda. Se ela é um prejuízo para a concessionária, ela vai causar aumento de tarifa, ou prejuízo propriamente para a concessionária, ainda que não tenha aumento de tarifa. Eu entendo que esse volume que não foi faturado implica em perda sim, tá? Mas eu coloco como o autor do livro, que em alguns momentos eu discordo, respeitosamente, admirando demais a competência, mas eu discordo dessa frase, tá? Outro detalhe, inadimplência não entra na discussão do problema de perda, pois trata-se de um volume que foi faturado, só não foi pago, mas isso é um problema empresarial, não é um problema de gestão de perdas, ok? Um problema do financeiro da empresa junto ao seu cliente. Problema de cobrança. Discute-se alguns volumes operacionais usados pela concessionária, como por exemplo o consumo autorizado não faturado. Vamos relembrar? Lavagem de rede, reservatório, descarga de rede por problema com a qualidade da água. Às vezes você vê que um lote ali, um certo volume de água, não está com a qualidade colocada pela norma, pela legislação no caso, tem que descartar aquele volume. E isso é perda. Tá? Como tratar esse consumo autorizado não faturado? Eu entendo que isso é perda. Tá? Há um razoável nível de convergência no entendimento, o tempo todo aqui a gente está falando de subjetividade, de entendimento, de que tais usos são inerentes à operação, são custos que deverão ser apropriados pela companhia. Poxa, mas se são custos que já estão implícitos como custos indiretos da companhia, a companhia vai reverter isso daí na tarifa. Então, seja você entendendo que isso é um custo da companhia, seja você entendendo que é perda, entenda agora por que ele coloca volume faturado, volume autorizado não faturado, ele diz, no slide anterior, água não faturada, não confundir com perda, é por causa disso. Porque ele pega alguns trechos aqui e diz, não, isso aqui não é perda, mas implica em prejuízo.
é uma espécie de perda aparente. Ele coloca literalmente na literatura que não, que é uma outra coisa, mas o resultado é o mesmo. É assim o meu entendimento. Tá? O resultado é o mesmo, é um prejuízo e que, portanto, precisa você ter gestão. Ele não quer entender como perda porque ele sabe o que aconteceu com aquele volume ali. Entende? Ele sabe o que aconteceu, então é por isso que ele entende que não é perda. Vai ficar a seu critério compreender se isso é perda ou não. Porque o que ele quer chamar aqui de perda é aquilo que não se sabe para onde foi. E eu concordo também, é por isso que é tão difícil compreender isso aqui. Tá? Não se sabe para onde foi, é perda. Aqui ele sabe para onde foi, então ele prefere não tratar como perda e prefere tratar como um custo inerente à produção. Mas aquilo vai implicar em aumento da tarifa. Agora, você sabe para onde aquela água foi, tá? Por isso que ele não trata aquilo como perda, ok? Bom, mas se esse uso for desmedido, excessivo, há um consenso de que essa parcela a mais deva caracterizar-se como perda real. Quer dizer, é complexo, né? A compreensão disso. Mas há dificuldades também em definir-se esse ponto de corte. Bom, a questão das comunidades, né? Eu coloquei favela da forma como está lá, pessoal. O termo politicamente correto é comunidade. Eu não alterei esse termo, mas é para ilustrar o seguinte. Aqui a gente trata a comunidade como o termo comunidade como a sociedade, o grupo de pessoas que ali vive, né? Mas o termo favela aqui é muito mais usado do ponto de vista construtivo, do ponto de vista físico. Um bocado de construções sem ordenamento, sem qualquer estudo de uso do espaço, sem infraestrutura, feita em locais onde não se poderia construir. Então esse tipo de construção é o que a literatura aqui trata como favela. Então aqui ninguém está desmerecendo. Na verdade, a questão das pessoas fica fora desse conceito. O conceito de comunidade é mais ligado às pessoas, o conceito de favela à construção, ok? Então a questão dessas favelas, muitas ligações clandestinas existem, muitas mesmo, muitos furtos, o que é um ônus imenso para as concessionárias, né? Então, ligação clandestina e furto é perda, né? Há correntes, há pensadores que consideram legítimo estimar e contabilizar os volumes fornecidos às favelas como uso social, tá? Enquadrando-se como consumo autorizado, não faturado. Bom, se você for enquadrar dessa forma, consumo autorizado não faturado, você vai tratar isso aqui como água não faturada, mas não vai tratar como perda. Entende, pessoal? Entende a diferença? Então, tudo depende de como você compreende a questão, tá? Há uma outra corrente conceitual atual que propõe que essa parcela de erro na macromedição não entre na composição das perdas aparentes. Ok? Bom, índices de perda. A gente tem que, de alguma maneira, encontrar índices para quantificar ou até para qualificar essas perdas, tá? Para que, conhecendo esses índices, eu possa, por exemplo, comparar diferentes sistemas de abastecimento de água. Conhecendo esses índices, eu possa melhor gerenciar o meu sistema, ok? Então eu tenho aqui os indicadores, eles permitem retratar a situação das perdas, né? Eles permitem gerenciar a evolução dos volumes perdidos, ou seja, que eu possa dar mais atenção ao que realmente precisa de atenção, ao setor que realmente precisa ser gerido, redirecionar ações de controle e comparar diferentes sistemas de abastecimento também, tá? Então, isso aí são o que os indicadores dizem. E aqui, pessoal, a correta aplicação e interpretação dos indicadores de perda pressupõe um entendimento universal sobre as parcelas que compõem as perdas. Ou seja, se eu vou comparar um sistema com outro, quem gera esses dois sistemas precisa ter o mesmo entendimento sobre o que é perda, porque senão você está comparando uma laranja com uma banana e não uma laranja com outra laranja, ok? E medições sistematizadas ou critérios claros para a estimativa dos volumes que não são medidos, tá? Porque isso aí seria mais uma incógnita da minha equação e eu tenho que simplificar o meu modelo. A grosso modo é isso, ok?
Quais são os principais indicadores de perda? Nós temos 4, tá? Existem outros, mas os 4 maiores, os 4 principais são esses. Senão eu poderia ficar aqui o resto, mais umas 2 horas aqui de aula só falando de diversos outros indicadores de perda que a gente tem. Mas nós temos 4. O indicador percentual, IP, não confunda com o índice de perdas. Esse IP aqui é indicador percentual. O índice de perdas por ramal, o índice de perdas por extensão da rede e o índice infraestrutural de perdas. Percentual, por ramal e por extensão, infraestrutura. Percentual, ramal ou extensão, veja que eu estou agrupando esses dois numa coisa só, e aqui o de infraestrutura. Tá? Bom, primeiro índice que é o indicador percentual, é o mais utilizado, sem dúvida. Por quê? Porque ele é o fusca dos índices. Ele tem em todo canto, a mecânica é fácil, qualquer pessoa sabe consertar, fácil compreensão, é um indicador anual, obtido anualmente, todas as concessionárias geram esse indicador. Ele pode ser usado de forma global para todo o sistema, ele também pode ser usado para cada parte, para cada subparte que a concessionária dividiu, e ele é, o indicador percentual, o volume perdido pelo volume fornecido. Em outras palavras, macro menos micro sobre macro. Ok? A melhor maneira de você ver isso aqui é o volume fornecido menos o volume autorizado medido menos o volume autorizado não medido. Ou seja, o volume fornecido menos o volume autorizado. Seja ele medido ou não medido. Dividido pelo volume fornecido. Tá? A rigor, essa é a maneira de calcular o indicador percentual. Quais são as desvantagens que tem o indicador percentual? Como ele é muito simples, né? Como ele é o fusca dos indicadores, ele também tem algumas desvantagens ali, né? Dificuldade de comparação de performance entre sistemas diferentes. Poxa, eu posso ter 2 sistemas que têm 30% de perda, mas num deles, esses 30% de perda representa 100 mil litros, no outro 1 milhão de litros. Metros cúbicos, perdão. 100 mil metros cúbicos, no outro 1 milhão de metros cúbicos, por exemplo. Tá? Sistemas de abastecimento de água distintos, que apresentam o mesmo volume perdido, podem gerar indicadores percentuais diferentes em função de características específicas do sistema. Tá? Então, sistemas distintos com o mesmo volume perdido podem gerar indicadores percentuais. Pessoal, eu posso ter um sistema que tem um volume perdido de 1.000 metros cúbicos, mas esses 1.000 metros cúbicos, a cidade é tão grande que ele representa 1% do volume fornecido. Mas numa outra cidade, esses mesmos 1.000 metros cúbicos representem 30% do volume fornecido, porque essa cidade é bem menor, então ela está perdendo muito mais. Então, quando eu coloco um mesmo volume perdido, eu tenho que ter atenção. Eu tenho que olhar de uma forma ampla. Visão sistêmica. Abrir a minha visão. Para eu entender o sistema como um todo. Tá? Predominância de grandes consumidores em um deles e um padrão dominante de consumidores essenciais no outro. Consumo per capita mais elevado em um sistema em relação ao outro. Consumos per capita diferentes podem implicar em mesmo indicador percentual, inclusive. Tá? O que já torna a comparação não válida, não viável ou não justa. Né? Existência de intermitência de água. Se houver intermitência de água, essa comparação já perdeu, já dançou. Né? Já não é representativa. Esse indicador não é, portanto, auditável. Ele é simples. Professor, então, qual é a melhor maneira de usar? Para que serve esse indicador? Se eu não posso comparar com outros sistemas. Realmente ele não é adequado para isso, você não pode. Mas você pode comparar ele com ele mesmo. Como? Ao longo do tempo. Ele mostra o quê? Tendência, evolução ou involução. Então essa é a vantagem de você utilizar esse indicador. Tá? Então vantagem, para um mesmo sistema, apuração sistemática, ou seja, ao longo do tempo desse indicador, mostrará com bom grau de fidelidade tendência, evolução ou involução nas perdas. Então nisso ele é interessante, né? Comparar ele com ele mesmo.
Tem sido proposto abandonar esse indicador como um indicador técnico para a gestão das perdas, passando a ser aplicado apenas para uma avaliação financeira do problema, utilizando-se no numerador apenas os volumes referentes às águas não faturadas e não aos volumes perdidos. Então ele tem colocado aqui, ó, o volume não faturado ao invés do volume perdido, o volume não faturado com relação ao volume fornecido. Isso tem sido uma tendência de substituição ou de evolução, se assim você entender, do indicador percentual. Beleza? Então vamos ao próximo indicador. Desculpa, ainda estou no percentual, tá? Então a tabela mostra aqui o seguinte, ó, de acordo com os resultados desse percentual, existe uma maneira mais ou menos mediana ali de classificar os sistemas de abastecimento de água, tá? Deixa eu só melhorar aqui o friozinho. Bom, então se o indicador percentual der menor do que 25, o sistema é bom. Menos que 25% de perda, o sistema é bom. Entre 25 e 40, regular. Acima de 40 é ruim. Tá? Isso é um dos estudos que mostra isso. Algumas companhias preferem usar o complemento do índice de perdas denominando índice de eficiência do sistema. Tá? Bem, chegamos ao segundo, que é o índice de perda por ramal. Pois é por extensão, né? Aqui é o índice de perda por ramal. Ele relaciona o volume perdido total anual, tá? Então o volume perdido total, não é o não faturado, é o volume perdido, com o número médio de ramais existentes na rede, introduzindo um fator de escala para melhor comparar sistemas de diferentes tamanhos, tá? Por quê? Porque note que quanto maior for o número de ramais, maior a rede. Né? Então isso traz ali, esse número me permite mais que eu compare um sistema com outro. Porque sistemas diferentes têm número médio de ramais diferentes. Né? Então ele faz essa comparação, ele pega o volume perdido anual e divide pelo número de ramais. Como aqui é anual, ele multiplica embaixo por 360 para ficar metro cúbico por ramal dia. Tá ok? Bom, vantagem. Apresenta um fator de escala, porque a partir da hora que eu coloco uma característica física da rede, como o número de ramais, eu passo a poder ter legitimidade para comparar diferentes sistemas. Ok? Então eu introduzo um fator de escala para melhor comparar sistemas de abastecimento de água de diferentes tamanhos. Desvantagens. Ele é muito dependente da densidade de ramais existentes. Ele tende a dar valor muito elevado em área de baixa ocupação urbana, ou seja, baixo número de ramal. Por isso, recomenda-se usá-lo apenas quando a densidade de ramais for superior a 20, e isso é área urbana. Então, ele não é bom, em outras palavras, para a área rural, para áreas com densidade de ramais pequenas. Tá? Então, não considere a pressão da operação, e isso é uma questão também, porque a gente sabe, qualquer estudo diz que as perdas são ligadas à pressão da rede, e a pressão da rede, muitas vezes, é gestão e operação também. Então eu preciso, de alguma forma, relacionar, para que eu tenha uma fidelidade maior de resultados, as perdas que eu tenho com a pressão da rede. Tá? Ele não considera a pressão, por isso ele perde um pouco ali a característica dele de representatividade de resultados. É comum rateá-lo em perdas reais e perdas aparentes. Bom, índice de perdas por extensão da rede. Ao invés de dividir pelo número de ramais, pela densidade de ramais, eu divido pela extensão da rede. Então a minha resposta é em metro cúbico por quilômetro dia. Tá? Vantagem, mesmo fator de escala, porque a extensão da rede é um fator físico, assim como o número de ramais. Desvantagem, valores altos em áreas de elevada ocupação urbana, por isso recomenda-se usá-lo apenas quando a densidade for inferior a 20, ou seja, ele é melhor para a área rural. Para a área urbana, esquece. Essa é a questão. Tá? Bom, e aí eu tenho o índice de infraestrutura de perdas, o índice infraestrutural de perdas. Tá? Então ele é o volume perdido anual pelo volume perdido total inevitável. E aí, pessoal, é adimensional, tá? O volume é adimensional. Veja, eu vou definir, mas vou definir um pouquinho mais à frente, mais especificamente no próximo vídeo, o que é que vem a ser o volume perdido inevitável.
A gente vai ver uma classificação das perdas reais e uma classificação das perdas aparentes. Então nós vamos ter o volume perdido total inevitável. Quais são as características desse índice? Quanto mais distante do valor unitário, pior é a condição de perda do sistema. Então, o ideal, a perda zero seria quando esse índice desse 1. Ok? Quanto mais distante para cima ou para baixo do 1, pior é o sistema. Ok? Por quê? Porque, olha só, se o denominador for maior do que o numerador, esse índice infraestrutural de perdas, ele vai ser menor do que 1. Quanto mais distante do 1, quanto menor for esse número, significa que maior é o volume perdido total inevitável em relação ao volume perdido anual. Da mesma forma, quanto menor for esse em relação a esse, mais distante essa resposta é para cima, maior do que o 1. Tá? Então, levando-se em conta apenas as perdas reais, um estudo feito em 27 sistemas de abastecimento de água no mundo inteiro, geralmente cidades de maior porte, obtiveram este indicador variando, olha só, entre 0,5 e 13. 13 é muito alto, tá ruim. 0,5 é ruim também, para baixo do 1. O ideal é o mais próximo possível do 1, tá? Com valor médio de 6,5. Menos mal do que 13, né? Bom, vantagens. Incorpora variáveis importantes que influenciam as perdas, como a pressão. Então ele é o único aqui, infraestrutura, que incorpora pressão. Desvantagens. As pesquisas da IWA têm focado esse conceito de indicador para as perdas reais, podendo, no entanto, ser estendidas às aparentes e às totais, cujos estudos ainda estão incipientes. Então, quer dizer, uma desvantagem para o indicador que pretende ser universal. Ele pretende ser universal, mas por enquanto ele só está pronto para ser universal se eu falar de perda real. Se eu falar de perda aparente, ele não está. Ok? Bom. E aí, eu tenho aqui um exemplo só para mostrar como esses índices podem representar ou maquiar a verdade dos fatos aqui. Então, tem uma cidade qualquer aqui, hipotética, tá? Que tem ali consumos. Tem aqui o volume produzido, volume fornecido, como você quiser chamar, a gente chama aqui na literatura de fornecido, produzir é a mesma coisa. Ele deu os dados aqui, ó, comprimento da rede, número de ligações, população, densidade de ligações, 100 ligações por quilômetro, volume perdido total, 6 mil metros cúbicos dia, rateio, perda real, perda aparente, meio a meio, 50%, pressão média da água, 50 metros de coluna d'água. E aqui, eu fui colocando aqui 4 cidades, 4 resultados hipotéticos, tá? Vejam, pessoal, vejam que eu tenho aqui 3 índices, tá? Eu tenho o indicador percentual, eu tenho o infraestrutural e aqui eu tenho o específico por ligação até por ramal, né? E não por extensão da rede. Vejam que em todos os casos eu obtive 0,6 como específico. O infraestrutural, em todos os casos, eu obtive 6. Mas veja, para o indicador percentual, vejam que o indicador percentual é o volume faturado, tá? Fornecido, perdão, menos o volume autorizado, ou seja, 4.000 mais 0 dá 4.000, dividido pelo faturado. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 15.000 menos 9.000 vai dar 6.000. 6.000 dividido por 15.000 dá 40%. Né? Agora, vejam que nesse caso aqui, se eu pegar 11.000 menos 4.000 dá 7.000. 7.000 por 11 não dá 60. Mas há uma maquiagem nesses dados em função da diferença, por exemplo, do consumo per capita. Então é isso que se quer mostrar com esses resultados. Ok? Bom, então, visto isso, a gente encerra esse primeiro arquivo, né, essa primeira aula. Nessa primeira aula a gente viu esses indicadores, a gente viu a classificação das perdas. A gente chega nas próximas aulas aí falando, no próximo slide, né, no próximo arquivo, com o próximo vídeo, né, com perdas reais,
no vídeo seguinte com perdas aparentes, para depois a gente entrar na questão de controle e gestão, ok? Então, deixo a vocês um forte abraço, bons estudos,